Quem faz acontecer é a grande massa da empresa. Só que a grande massa da empresa, ela é total o reflexo da liderança. A liderança hoje, gente, é outra, tá? Totalmente diferente. É uma liderança que tem skills de fazer a governança algorítmica junto com a governança humana. Hoje, porque tá difícil encontrar líderes no mercado, não tá? Tá. Há uma crise de liderança e isso não é um problema do Brasil, tá? Isso é um problema global. Começando o nosso terceiro episódio da sexta temporada, onde a gente está aqui recebendo a honra de receber a professora doutora Mirth Cruz, onde a gente está falando de inteligência artificial e humanização nas empresas. E esse terceiro bloco, a gente já começa com o nosso quadro Soft Skills do Povo. Bora começar então o nosso terceiro episódio. Professora, aqui nós temos 8 soft skills do povo. E eu gostaria que escolhesse 3 soft skills onde uma empresa não pode deixar de ter esses 3 soft skills, na sua opinião, para trabalhar a inteligência artificial sem perder o foco no ser humano. Perfeito. Pensamento crítico é a primeira delas. Sem pensamento crítico não tem como você operar IA. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais direcionada e dirigida por algoritmos. Então, o pensamento crítico é aquilo que fará com que a pessoa use a IA em prol de resolver problemas reais e concretos e não se deixe perder ali dentro dos próprios, da própria ilusão, né, alucinação do algoritmo. Segundo? A segunda é a inteligência emocional, porque a inteligência artificial está causando impacto na saúde mental. E o uso muito massivo impacta severamente. Então, ter a inteligência emocional vai ser indispensável para garantir a sanidade mental, para não enlouquecer com o uso da IA, né? Não estafar, não ter um estafa. E o terceiro? E o terceiro é inequivocamente resiliência. Porque a resiliência é para lidar com os problemas criados pela IA e impactos na sociedade em geral. Então, esse conjunto entre pensamento crítico, resiliência e inteligência emocional vai ajudar ali o profissional a usar a IA em benefício da sua atividade, da empresa, sem enlouquecer, literalmente. Boa. Mais algum que você... Todos, na verdade, né? Todos. Mas mais algum que você acha que... Liderança, porque orquestração. Hoje, eu queria puxar um assunto muito rápido, que é a questão de os gestores estão estafados, estão cansados. E por quê? Porque além dos desafios de lidar com pessoas, eles estão tendo já os desafios de lidar com mais um componente da equipe, que é a IA. Então, como fazer a orquestração, como fazer a gestão de pessoas híbrido entre ser humano e máquina. Porque agora ele tem um time que não é só o conjunto dos 5, 10 funcionários. Esses 10 funcionários e mais talvez cada um deles usando seus 5 ou 6 tipos de IAs diferentes. Então, como ele vai fazer essa orquestração? A liderança hoje, gente, é outra, tá? Totalmente diferente. É uma liderança que tem skills de fazer a governança algorítmica junto com a governança humana. Esse é o maior desafio que eu vejo hoje. Não estou ouvindo ninguém falar sobre isso.
governança humana e governança algorítmica em gestão de pessoas. Muito interessante isso que tu falaste, professora, porque eu acredito muito nisso, porque o topo da pirâmide de uma empresa, a gente tem aqui a base, né? Onde está a maioria dos colaboradores, dos funcionários, e no topo a gente tem lá a diretoria, as lideranças. Mas quem faz acontecer é a grande massa da empresa. Só que a grande massa da empresa, ela é total o reflexo da Perfeito. liderança. Perfeito. Quando eu chego, né, dentro da minha empresa, existe a parte de treinamentos que eu dou nas empresas, e aí eu percebo que quando eu chego nas empresas, né, as empresas que me chamam são aquelas que não estão dando resultado. E quando eu chego, que eu percebo, eu já vejo de cara que o resultado não está acontecendo, não é por causa do time. É por causa do tipo de liderança. E você falou que as empresas não estão discutindo hoje porque está difícil encontrar líderes no mercado, não tá? Tá. Há uma crise de liderança, e isso não é um problema do Brasil, tá? Isso é um problema global. As lideranças, elas foram durante muitos anos deixadas de lado em relação a treinamentos específicos, formação mesmo. Então essa crise agora ela está no ápice, com tendência a piorar, se nada for feito. Então a necessidade do preparo, porque liderança não é algo inato, a gente não pode ser tão ingênuo a ponto de acreditar nisso. Existe a necessidade de um preparo muito denso, tanto de hard, soft skills e de power skills. As lideranças necessitam desse acompanhamento. Elas não vão surgir espontaneamente. Então, sim, precisa. Há necessidade e também a questão da crise de liderança hoje, que é muito grave nas empresas. Você concorda comigo ou não? Fique à vontade para não concordar. Eu acredito que liderança tem... Para a pessoa ser líder, tem dois lados. O primeiro é a pessoa tem que ter esse dom, tem que estar da personalidade. Nem todo mundo nasceu para ser líder. E isso em tudo, tá? Não só dentro da empresa, né? Nem todo mundo nasceu para ser líder. Então a dificuldade que eu acredito, né, que você que trabalha em RH, é de encontrar profissionais que tenham o dom, vamos falar assim, da liderança, o perfil de líder e a parte técnica. Eu trabalho muito com equipes comerciais de vendas, principalmente do setor automotivo, né? Mais de 10 anos, mais de 15 anos nisso. E então, eu percebo que muitos vendedores, eles passam a ser gerentes, passam a ser líderes, porque vendem muito. Mas nem todo mundo que vende muito, e vamos colocar no mercado em geral, não só da área comercial, nem todo mundo que dá muito resultado tem o perfil ou a capacidade de ser líder. Concordas? Inclusive pode perder um bom vendedor quando você faz uma mobilidade errada. Né? Então, gestão de pessoas, RH, tem que tomar muito cuidado em processos sucessórios e processos de preparação mesmo, essa governança de pessoas. Porque eu tiraria a palavra dom, né? Porque acho que a palavra dom ela é muito forte, mas eu usaria assim, perfil. Né? Existem pessoas que não têm perfil de liderança e que terão maiores dificuldades para adquirir características de líderes. Então, talvez as pessoas possam ir para cadeiras mais técnicas, por exemplo, cadeiras mais de especialistas, onde não tem necessariamente que liderar pessoas. Mas, aproveitando quem já tem um pouco desse perfil, esse perfil pode ser potencializado. Então, imagine alguém que é um pouco mais reservado, um pouco mais tímido, mas apresenta ali um pouco de vontade de lidar com pessoas, que não tem a rejeição de gente, porque hoje, um parêntese, tá? A gente está encontrando gerações de pessoas com ódio de pessoas, com raiva, com ojeriza, com negativas em relação à pessoa, fecha parêntese. Se a gente traz isso para pessoas que minimamente gostam de pessoas, você pode desenvolver um perfil de liderança bom,
que tenha convergência entre a parte técnica e o relacional, que é o mais difícil. O mais difícil é o relacional, é o lidar com resoluções de problemas, lidar com problemas complexos, lidar com pessoas difíceis, perfis difíceis, tá? E você, como você vai transformar isso em algo da gestão de pessoas do dia a dia mesmo, e fazer com que as pessoas trabalhem e cumpram seus objetivos e suas metas. E sabendo lidar com a vida pessoal do outro também. Sim, sim. Né? Eu venho de uma época, eu nunca me esqueço do meu primeiro chefe. Nunca me esqueço. Como CLT, não como estagiário. Ele falava, Elano, que era administração por conflito. Aquela antiga. Conheço, muito bem. Ele falava, Elano, eu estou alugando o teu cérebro por 9 horas. Nessas 9 horas, a tua mente tem que pensar, o teu cérebro tem que pensar só para a empresa. E não, né? Não existe isso. Nós somos duo, né? Sim. Nós somos duo porque nós temos trabalho e vida pessoal. E nessa administração antiga por conflito, dizia-se que quando você entra na empresa, a sua vida pessoal fica lá. Mas nós aprendemos com o passar do tempo de que não existe isso. Nós somos duo, mas dentro de um único ser. Então, quando eu estou aqui trabalhando, se existe algum problema na minha vida pessoal, ela interfere de uma forma gigantesca no meu trabalho e no meu resultado. Ah, Elano, mas o líder agora vai ter que resolver os problemas pessoais dos outros? Ele não vai resolver. Ele vai ajudar? Ele não vai ajudar. Ele precisa, o líder, aprender a lidar com as pessoas que estão com problemas. É isso? Perfeito. E tem uma questão muito importante que é a seguinte: agora o trabalho invadiu a sua vida pessoal. É o contrário, porque antes era isso que você falou. Os seus problemas na empresa, né, os seus problemas pessoais era para fora da empresa. Vendia, você alugava 9 horas, né, o seu cérebro. Agora a empresa está com o WhatsApp ligado. Redes sociais te demandando 24 horas por dia. Às vezes, domingo, 9 da noite, você recebe um WhatsApp do seu chefe. Então, é exatamente o contrário hoje, né? Ou seja, os problemas da empresa estão invadindo a sua vida pessoal, estão te tomando por completo. O overthinking, né? Você ficar pensando no trabalho, não conseguir desligar, é a realidade de boa parte das pessoas hoje. Continuar trabalhando mesmo fora do ambiente de trabalho, porque o pensamento não desliga, né? Não consegue fazer a distinção e desligamento do pensamento. Então, qual é a questão hoje? O desafio do líder é entender, né, o que se passa ali na vida das pessoas e conseguir fazer com que, ainda que as pessoas tenham problemas, elas possam continuar trabalhando, produzindo e dando o seu melhor e fazendo esse tão sonhado equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu acredito que o maior desafio do líder hoje é justamente saber dosar ele, enquanto profissional, o seu lado humano com a cultura. Aliás, acho que tem um tripé aí. O seu lado humano, o resultado da empresa e a cultura da empresa, que muito se fala hoje. Exato. Né? Porque se você é muito humano, eu sou muito humano. Eu já perdi vaga para gestão de uma grande empresa aqui no Brasil, porque eu cheguei no último, não sei se eu já falei isso aqui em outros momentos, mas eu cheguei no último estágio do processo seletivo, que era a entrevista com o dono da empresa, e ficou eu mais uma outra pessoa. E depois o RH me falou, não, é que ele queria uma pessoa mais racional. Tá. Você é muito humano. E então eu acredito que esse é um grande desafio dos líderes hoje, porque se você é um líder que foca muito no humano, você não fica, porque a empresa quer faturamento. Exato. Se você é um líder que foca muito no técnico, que é né, você também não fica. Por quê? Porque você vai ter um grupo de colaboradores abaixo de você completamente insatisfeitos. E aí
vão reclamar de você e aí você vai sair. Então, saber dosar o líder que se mantém hoje de pé no mercado é aquele que sabe dosar 50% humano para saber se relacionar com seus colaboradores, né? E os outros 50% é o técnico, onde a gente pode colocar no técnico a cultura da empresa e o faturamento. Sim. Sim, e esse desafio ele não é tão simples, né? Isso exige formação, exige treino também. Então, o traquejo, o manejo da liderança é fundamental ali no dia a dia. E tem que preparar, sim, as cadeiras, né? Um analista pleno, por exemplo, quando ele vai para sênior, ele já precisa ir trabalhando essa questão da liderança. E isso quanto antes possível, né? Então, E é essas uma responsabilidade. gerações... Desculpa, pode concluir. E são gerações. Então, por que a gente não tem líder hoje? Porque as empresas não se preocuparam por anos em formar liderança. Então, é uma questão que é real, assim, mensuração. Você tem hoje, se você entrevistar um jovem de 30 anos, ele não vai querer ser líder. E não quer essa dor de cabeça, Não né? quer. Já viu os pais tendo. Exato. Como a IA pode ajudar nisso, hein? Como a IA pode ajudar as lideranças? Ah, muito. A IA pode ajudar as lideranças, primeiro, para que ela possa, ali, de algum modo, fornecer ferramentas desse perfil profissional de cada um, né, de entender um pouco. Então, assim, existem várias formas de usar. Eu vou usar um exemplo só. Como a IA pode ajudar a fazer esse mapeamento, esse rastreio de competências do time de um modo dinâmico, que não seja uma fotografia momentânea, mas que seja um processo contínuo, né, de orquestração mesmo, né, de gestão ali do seu time. Então, ajudar a conhecer o time e ajudar a pensar insights de como atingir esse time. Porque cada um tem sua forma, né, cada um tem seu jeito, cada um tem seu modo de sentir e pensar. E como fazer essa customização aí ajuda a entender de uma forma bem sistemática isso. Boa. Eu tenho uma metodologia que se chama ERA, que eu uso com as equipes comerciais. ERA, que é emoção, razão e ação. Porque eu acredito que na vida tudo é emoção, até quando nós precisamos agir com a razão. Então, pegar um exemplo. Uma pessoa mais cética, para ela acreditar na situação que ela está vivendo, ela teve que pensar, refletir. E só o ato de pensar e refletir, eu já estou colocando em jogo o quê? A emoção. Então, primeiro a gente sente. E podemos sentir de uma forma racional. Repito, principalmente os seres humanos mais céticos, né? As pessoas mais céticas. Então, primeiro a gente sente. Eu sinto que isso aqui vai dar certo. Eu tenho uma ideia, vou criar isso daqui. É emoção. Aí eu passo a agir com a razão, que é para colocar em prática, que é o como eu vou fazer isto, de uma forma racional para dar resultado. E a partir do momento que eu faço, é a ação. Então, primeiro vem a emoção, que é o que me faz ter a alegria de fazer. Aí vem a razão, que é o como eu faço. E vem a ação, que é o fazer. O que, na sua opinião, a máquina jamais, a inteligência artificial jamais vai conseguir substituir do ser humano, de um profissional? Você descreveu o seu método e o método ele é baseado na teoria da percepção, né? Na Gestalt, então é interessante. Gestalt terapia. Porque assim, no primeiro momento, quando a gente chega num ambiente, a gente é deparado com essa questão da sensação mesmo, dado bruto sensorial, né? Então o seu cérebro ele vai organizar isso e transformar isso numa síntese depois. Então a máquina, ela não é exatamente uma cópia do cérebro humano. Então, as sensações, as emoções, tudo isso, a máquina pode simular, mas ela jamais poderá sentir.
a emoção do que é você ter uma conquista de trabalho, por exemplo. Né? Você fechar uma venda, você bater uma meta, você ter um colega de trabalho que necessita da sua ajuda e você poder ajudar. Então, todo esse arcabouço que é do ser humano, essa parte da percepção, da emoção, das sensações, isso é do humano. A nossa subjetividade, como sentimos, o que pensamos, né? Então, sentimentos, emoções, tudo isso é do campo do humano e não tem como a máquina simular isso. Você acha? Eu sempre falo isso, que só nós sentimos. Só Só nós nós sentimos. Só sentimos. nós temos emoção. E o ser humano sempre, há centenas de anos, vem tentando, de uma forma ou de outra, criar robôs, máquinas, inteligências que possam não substituir jamais, mas se aproximar do Sim. sentimento humano. Uhum. Você acredita que em algum momento, acho que é difícil isso, né? Sei lá, daqui a 10, daqui a 20 anos, termos uma inteligência artificial com emoção? Pouco provável, eu não acredito que chegue nisso mesmo. Eu não acredito porque isso é o evolutivo humano. Isso é o que nos torna exatamente seres únicos nesse planeta. Então, não acredito. E acho que assim a gente tem uma visão muito romantizada da máquina, né, da inteligência artificial. Ela não chega a isso, né? Mesmo com tecnologias muito avançadas, nem perto disso. Isso nós sentimos, né? Exato. Esse conjunto todo, né? Do nosso corpo, com todas as. Enfim, o conjunto todo nosso só não tem como ser recriado, Não. né? O coração, já recriaram um coração, né? Tem lá um coração quando a pessoa precisa. Já criaram um pulmão, Não. Sim. lembra, né? O Uhum, Paulo uhum, Gustavo, sim. grande ator, que se foi na época da pandemia, que ficou com um pulmão Uhum, externo, uhum. né? Ali em funcionamento. Mas o sentimento é algo, eu acredito em Deus, né? Enfim, que nos foi presenteado por este ser maior, que Sim. eu também acredito, concordo contigo, que não será substituído. É, a gente vive agora uma problemática, não sei se é essa a palavra certa, mas vamos falar da geração Z, que você estava até Uhum, falando agora há uhum, pouco, uhum. né? É uma geração mais desligada, talvez. Antigamente, a minha geração é a X, a sua Sim, também, a né? X. E nós Aham. fomos criados para trabalhar, constituir família, ter uma casa própria, ter um carro. E para os mais ainda tem uma casa de praia, mas a gente tinha que trabalhar para isso. Até os seus 30 anos você tem que ter tua casa própria, né? Você tem que ter filho aí a partir dos 30 também. Mas a geração Z, que vem de toda essa revolução tecnológica, né? Dessa modernidade, ela vem uma geração mais desapegada. A gente vê uma série de matérias, enfim, de estudos. É aquela geração que não está presa ao trabalho. Sim, isso é ótimo. É ótimo porque é onde a gente entra, Sim. porque se as empresas não se humanizarem, Verem. não retrocederem no que diz respeito à Não. humanização, elas perderão cada vez mais profissionais, porque eles não estão ligados a isso hoje. Não. A ter um apartamento de 2, 3 Exato. quartos, a terem 3, Três, 4 quatro filhos. filhos. Nós aqui em São Paulo, nós temos um boom do crescimento imobiliário de estúdios, Diz. de Aham, apartamentos de um aham. quarto, Uhum. né? Porque as pessoas estão cada vez, essa geração está cada vez mais preocupadas com elas mesmas, com a saúde mental e a saúde física. Um boom do segmento de beleza Isso. e principalmente do segmento fitness. Fitness. A empresa já contrata a gente, hein? Não vai esperar explodir para contratar. Já sai na frente a empresa que retroceder no sentido de voltar a ter o ser humano, a se preocupar com o ser humano no centro de tudo.
essa facilidade dessa geração Z, ela pode reduzir a capacidade, a gente já falou isso, né? Mas para ratificar, desse pensamento crítico ou não, essa geração ela está cada vez mais crítica porque não aceita mais qualquer coisa igual a nossa geração que aceitava ou aceita ainda. Eu sou fascinada pela geração Z, porque tenho filhos, porque trabalho com elas, e meu sócio de uma das empresas é um Gen Z, e realmente eles são pessoas incríveis. Eles fazem com que a gente questione tudo, inclusive assim, o próprio sentido do trabalho. Qual é o significado? Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser feito dessa forma? Então, assim, essa crise de liderança, crise de engajamento no trabalho, tem muito a ver com essa visão muito crítica que a geração Z tem. E eles não são apáticos, como muitas pessoas acham, e também não são pessoas acríticas, vivendo no mundo da lua. Muito pelo contrário, são pessoas extremamente sensíveis, que valorizam o que de fato precisa ser valorizado na vida, que são as relações, a saúde mental, a nossa saúde física, são as coisas ali do nosso dia a dia, são as nossas relações de parentesco, são as coisas que realmente precisam dar valor. Toda essa corrida desenfreada por propriedades, que é uma coisa que a Gen Z pensa de uma outra forma, ou de títulos ou de status, isso está colocado em segundo plano, né? Então, eu acho que a Gen Z vem nos ensinar muito, e nos ensinar principalmente a entendermos o que de fato importa. Eu vejo muitos empresários, muitos clientes meus, falando, as pessoas não querem trabalhar, tá tão difícil contratar, né? Não é que as pessoas não querem trabalhar. Não é. É porque as empresas querem explorar. É diferente. E a mentalidade da nova geração não se deixa, outra. É outra. Por exemplo, porque ficar num trabalho convencional, das 8 às 6, com o chefe ali fazendo microgerenciamento, ou seja, enchendo o saco, desculpa a expressão, o dia inteiro, se a pessoa pode ter outras formas de ganhar o mesmo valor. Então, o mundo mudou, as pessoas precisam entender isso. Aliás, é para isso que a sociedade evolui, né? Então, evoluiu nesse sentido de trazer para a mesa o que, de fato, deve ser valorizado. A gente é uma geração de nômades digitais que querem trabalhar home office, para terem a sua liberdade de poder trabalhar, de viajar, de trabalhar, né? E onde o dinheiro não está acima de tudo, como nós aprendemos na nossa geração. Sim. Né? E a gente vai ficando por aqui nesse terceiro episódio. Não esqueça de acionar o sininho, se inscrever no canal aí no YouTube, para você que está ouvindo a gente nas plataformas digitais. Não esquece também de curtir, de compartilhar e de seguir. A gente volta na próxima terça-feira com o último episódio desta 6ª temporada sobre inteligência artificial e humanização nas empresas. Até lá!